Bom dia, meu povo da origem. Começo meu diário devocional do dia 24 de março de 2023. Terminamos mais uma semana, graças a Deus. E hoje, nessa sexta-feira, o Senhor quer derramar ainda mais sobre nós. Mas antes, deixe o seu like, compartilhe o canal e se inscreva. Amém? Não deixe de fazer isso. Não deixe de fazer com que essa palavra alcance corações, assim como está alcançando o nosso coração. É necessário para a transformação, porque a intimidade com Deus vem através da palavra de Deus. É assim que nós conhecemos o Pai. Então vamos à palavra do dia? Agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos falar com o Pai, vamos falar com o Espírito Santo de Deus. Amém? Espírito Santo, bondoso amigo e consolador, Senhor, nós te agradecemos por esse novo e lindo dia, pelo Senhor nos conceder o dom da vida, e nós te pedimos, no nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais, nos dê um coração ensinável, um coração disponível, que essa semente, que é a tua palavra, que acabamos de ouvir, ela venha penetrar no nosso coração, ela venha fazer morada e ela venha frutificar, porque a tua palavra ela é viva e eficaz e mais afiada que uma espada de 2 gumes. Ela junta juntas e medulas. Então, em nome de Jesus, não permita que nesse novo e lindo dia essa semente venha morrer. Nós te pedimos, Espírito Santo, venha fluir em nós. Nós te damos total liberdade para o seu agir. Nos mostre a verdade, pois você é o nosso Consolador, o Espírito da verdade, aquele que convence o homem do pecado e da justiça de Deus, do juízo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. O livro de Eclesiastes, que o Senhor fala ao nosso coração no dia de hoje, nos mostra claramente do que vale a pena nessa vida. E o versículo que nós acabamos de ler fala que a conclusão é essa: temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, porque esse é o propósito do homem. E o que vale a pena nessa vida? A fé vem em primeiro lugar. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Se nós não tivermos fé no que a palavra de Deus está dizendo, que a verdadeira sabedoria e a conclusão disso tudo é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos, que esse é o nosso propósito nessa vida, não vai adiantar nada. A fé vem em primeiro lugar. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Está em Hebreus essa palavra. E você vê que a fé coopera com a obra, porque diz e continua o versículo: vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Esse está em Tiago. A nossa fé, ela é aperfeiçoada segundo aquilo que nós alimentamos. O que estamos alimentando? A nossa carne ou o nosso espírito com a palavra de Deus? Ou seja, a fé é a base de tudo na vida, tanto no nosso relacionamento com Deus, como de nossas conquistas. E ela é uma dádiva de Deus. Deus nos deu a fé justamente para que a gente conseguisse viver nesse mundo
e não olhasse apenas para as coisas desse mundo. Deus se agrada quando sentimos prazer nas coisas que Ele nos dá, não as coisas que o mundo nos dá. E isso está na palavra. Ele diz isso. Tudo que Ele dá é bom e faz bem, como, por exemplo, a vida conjugal. Na palavra diz assim: desfruta a vida com a mulher que amas, diz o sábio. Está em Eclesiastes, no capítulo 9, do versículo 9. A vida é uma aventura que deve ser desfrutada, mas desfrutada a dois. Deus criou o homem e viu que não era bom que ele ficasse só. E aí Deus criou a mulher. Então ele diz: desfruta a vida com a mulher que amas. Quem vê o casamento como uma prisão, decididamente não viveu em toda a sua plenitude e significado. Viveu por viver, porque o casamento não é uma prisão. O casamento é uma troca. O casamento é um desfrutar com a pessoa que você ama. Deus concedeu o casamento como uma dádiva para que cada cônjuge compartilhe as descobertas e aproveite tudo de bom que a vida oferece. Se a palavra diz claramente desfrutar a vida com a mulher que amas, este é um mandamento que deveria ser decorado por todos os maridos e suas esposas também. Desfrutar a vida com o homem que ama. O que adianta ter tanto dinheiro para desfrutar a vida se você não tem alguém para desfrutá-la com você? Para pensar. Alguém por acaso já conseguiu desfrutar da vida sozinho, sem ninguém ao seu lado? Não, né? Mas, acima de tudo, o que mais vale a pena nesta vida? Nesta vida, o que mais vale a pena é viver debaixo da vontade de Deus. A palavra diz: teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, diz o sábio, porque este é o propósito do homem. Quando Deus diz na palavra homem, ele diz ser humano. Obedecer a Deus, temer a Deus, seguir os seus mandamentos é o sábio que diz, porque esse é o propósito de todo ser humano. A palavra de Deus, ela é como uma bússola que aponta a direção para uma existência bem-aventurada. A palavra é aquela que nos mostra, a palavra é aquela que nos guia, a palavra que nos transforma. A palavra ela é uma bússola, ela aponta para a existência, para um caminho que vamos ser bem-aventurados. Um casamento feliz é aquele em que o marido e a mulher obedecem a Deus. E por que isso? Porque o temor do Senhor é o caminho da felicidade. Mas, infelizmente, alguns casais não obedecem a Deus, não acreditam na palavra, não têm o temor a Deus. E nós não precisamos ir nem tão longe. Quantos casais não entram em crise por causa de coisas tão banais, como, por exemplo, um copo fora do lugar ou um comentário sem pensar? E como diz o sábio, tudo é ilusão. É preciso abandonar tudo isso e concentrar no que vale a pena. Amém? Então vamos orar e falar com Deus e nos concentrar no que vale a pena. Poderoso Deus e amado Pai, bondoso amigo Espírito Santo de Deus, Senhor, muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada por nos mostrar sempre o que vale a pena nessa vida e qual é o caminho que devemos seguir. A sua palavra diz no livro de Eclesiastes que o sábio nos conduz e nos mostra que tudo é ilusão.
mas que a verdadeira sabedoria é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, porque esse é o nosso propósito nessa terra. Então, Senhor, nós te pedimos, porque sozinhos nós não conseguimos, humanamente é impossível, que a gente possa sentir prazer nas coisas que o Senhor nos dá, que o nosso coração venha se alegrar pelas coisas que o Senhor nos ensina e nos concede, como, por exemplo, o nosso relacionamento conjugal. Que em nome de Jesus, assim como aprendemos hoje na sua palavra, que a gente possa desfrutar a nossa vida com o nosso marido ou com a nossa esposa, com a pessoa que a gente ama. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que a gente viva debaixo da sua vontade, que é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Esse é o propósito da nossa existência. E para que a gente tenha uma existência bem-aventurada, nós precisamos seguir no caminho da verdade. Então é no teu nome, Jesus, através do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nós te pedimos. Entra na nossa casa, entra na nossa família, coloca temor no nosso coração e nos conduza todos os dias. Faz da sua forma, faz do seu querer, a sermos filhos e filhas, marido e mulher, que seguem o que é correto aos olhos do Senhor, com integridade de coração. Que a gente não faça o que é mal aos seus olhos, mas que a gente faça o que é correto aos seus olhos, e com integridade de coração, temendo ao Senhor e obedecendo aos seus mandamentos. Em nome de Jesus. Amém.